E hoje no podcast estou recebendo o Dr. Luiz Fernando. É médico especialista em diagnóstico por imagem, proprietário da clínica Ultramamo, esposo da Leia Karina e pai do Theo e também apaixonado por corrida. Dr. Luiz Fernando, vamos do começo. Como é que surgiu essa sua vontade de se tornar médico? Sempre foi a sua vontade ou você gostaria de ser outra coisa e a medicina chegou para você? Como que foi que tudo isso começou? Primeiramente, né, também de onde você é. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de tá vindo aqui poder falar um pouco aí com o nosso público aí, né. Tô até me sentindo mais bonito olhando ali na tela ali, né. Tô me achando hoje aqui, me sentindo importante, né. Qual que é seu signo? Eu sou de Gêmeos. Aliás, Gêmeos com ar de leonino. 3 dias, meu aniversário foi há 3 dias, né. Então, Gêmeos, né, dia 11 de Verdade, junho. parabéns. Obrigado. Bom, primeiramente, eu sou gaúcho, né? Sou lá de Passo Fundo, nascido em 79, fiz agora 46 anos. E essa questão em relação à medicina, né, vem principalmente do meu pai, né? Meu pai é médico. Ele trabalhando, sempre acompanhando ele até durante a faculdade, durante a residência, depois durante o trabalho dele a vida inteira, sempre fui acompanhando na clínica dele, no hospital, quando ele ia eventualmente. Então, eu estava sempre atrás ali, visualizando, vendo como é que era a rotina do trabalho dele, né? E depois disso, entrando na faculdade, eu consegui entender melhor como que era a rotina do trabalho dele. E aí, aos pouquinhos, fui começando a gostar mais dessa área, né? Da área que eu atuo hoje, que é o diagnóstico por imagem, que é também a área do meu pai, né? Então, meu pai foi decisivo, né? Nesse sentido aí de entrar na área da medicina, né? Então, ele que me puxou aí. Você, quando mais novo, sofria muito bullying. É verdade. Sempre, como eu sempre tive muito esse meu lado mais introvertido, assim, sempre fui mais fechado, né? Então, principalmente na escola, né? Na época se fazia muito bullying e se achava até engraçado isso, né? Então, sempre sofri muito com isso, né? Nem tanto com relação a apelidos, né? Mas, assim, com relação a atitudes de outras pessoas em relação aquele meu caráter mais fechado, mais introvertido, né? Então, eu acabava sofrendo muito com esses bullying, né, que faziam comigo, né? E até agora, quando a gente foi agora para Londres, eu acabei encontrando um amigo meu lá da época do colégio, né, que fazia, eu acho que uns 30 anos que eu não via. E a gente acabou relembrando alguns fatos lá do tempo do colégio, né? E um dos fatos foi justamente essa questão do bullying, que tanto eu quanto ele sofríamos, né? Ele porque, como ele é ruivo, então ele sempre sofreu muito com o fato de ser ruivo, né? Com apelidos e tudo mais, né? E eu pelo fato de ser introvertido, então sempre sofria muito em relação a isso. E aí a gente acabou relembrando de um episódio que eu estava lá no recreio lá do colégio, lá no recreio, na fila lá para comprar lá um lanche lá. E de repente chegou alguém lá, um dos engraçadinhos do colégio lá e colou, sem eu perceber, colou um papel nas minhas costas assim. E aí no papel dizia: eu sou o viadinho. Esse foi o papel que colaram nas minhas costas. E eu não percebi, né? Eu tava lá na fila lá. E nisso eu percebi que o colégio inteiro começou a dar risada na minha cara, né? O colégio inteiro, todo mundo olhava para mim, dava risada e eu tava sem entender o que estava acontecendo, né? Ficaram ali um tempão dando risada na minha cara e esse cara que colou o papel também estava lá, né, em gargalhadas, né? E aí, de repente, surgiu esse meu amigo que eu encontrei lá em Londres e foi lá e tirou esse papel das minhas costas, né? Então, porque ele entendia que aquilo ali era. Como ele sofria daquilo, também ele sabia o quanto era complicado aquilo, né? Então, esse foi um dos episódios aí relacionados a bullying na época que eu fazia, que era a minha época escolar, né? E em relação a isso, eu também tinha episódios que eu deixava de ir na aula, inclusive, por causa disso, né? A aula a sala de aula deixava de ser um ambiente legal para mim, né? Então eu evitava aquilo.
Depois eu cheguei a estudar em Passo Fundo, que é uma cidade próxima de onde eu morava, né? Um colégio já particular nessa época. E lá também a gente sofria muito. Nesse caso aí a gente sofria também por ser alunos de fora que acabavam indo de cidades menores, né, que acabavam indo frequentar a Passo Fundo, que era uma cidade maior lá da região, né? E a gente sofria também esse preconceito por ser alunos que vinham de fora, pegavam o ônibus, saíam cedo e iam até lá. Então tinha muito aqueles grupos fechados dos alunos que moravam lá na cidade, né? E tinham esse preconceito contra os que vinham de fora. Então a gente sofria também bullying nesse sentido, né? A gente não conseguia se integrar nos grupos de lá, né? E aquele ambiente de sala de aula era um ambiente muito tóxico para mim. E eu fugia muito daquilo. Então eu acordava cedo, 5 horas da manhã, pegava o ônibus, saía de Soledade na época, que era a cidade que eu morava na época, saía de Soledade, pegava 1 hora de ônibus para chegar lá, e eu inventava uma desculpa e não ia para aula, não fugia. Ia pro fliperama, eu gostava de jogos, sempre gostei de jogos também, de videogame, assim, né? E ao invés de ir para aula, eu ia pro fliperama, que era onde eu conseguia me distrair minha cabeça, não, que era onde fugia, era um ambiente que eu usava para fugir daquele ambiente que para mim na época eu considerava tóxico, né, que não me fazia bem, né? Então foi uma fase complicada, né? E para fugir disso, para me libertar dessa questão do bullying, eu sabia que eu tinha que dar o exemplo, que eu tinha que vencer na vida, né? Eu pensava que eu só ia conseguir me libertar disso se eu realmente vencesse na vida, né? Porque você jamais vai fazer bullying com uma pessoa que você admira, né? Então, eu queria ser alguém que aquelas pessoas que me atacavam em relação a isso, eu queria ser alguém admirável por elas. E eu com certeza consegui isso, porque muitos dos que faziam bullying comigo na época hoje não se tornaram meus amigos, mas acabaram que meio que até me puxando meu saco, assim, hoje em dia. Tá? Então, isso aí reverteu completamente a partir do momento que eu consegui evoluir psicologicamente e também profissionalmente. Nossa, esse ponto agora que você chegou do bullying foi muito interessante e eu acredito fortemente que quem sofreu bullying no passado, o benefício que eu falo que eu sofri demais. Meu Deus do É céu, eu mesmo? sofri a um nível absurdo. Mas eu digo que o benefício que a gente teve é o quê? Que a gente constrói uma fortaleza maior na gente. Porque hoje, se a pessoa sofre alguma coisa na escola, já chama pai, mãe, às vezes vai até para a delegacia. Porque agora é tudo muito sensível. Na época de antes, os diretores, os professores, todo mundo passava pano em si. E ali, quem passou pela época do bullying e sobreviveu, essas pessoas ganham uma camada Com tão certeza. forte, mas tão forte, que quando qualquer coisa, eu acredito até hate ou situação que escutar, nada abala. Porque a infância foi tão fragilizada com tanta pancada que quem passou por ali já foi. E isso que você falou é muito interessante dos amigos e tudo mais de falar. Eu recebi 2 anos atrás um pedido de desculpa. Até de uma pessoa que me atacava muito. Ela falou, eu falei, não, fica tranquilo. Porque o quanto que isso funcionou e fortaleceu agora para a vida adulta é incrível. E hoje a gente vê, por exemplo, muitas crianças com muita fragilidade. Porque escutam a primeira coisa, já decai, e a escola, todo mundo já meio que coloca como uma situação muito maior e se tornam, infelizmente, adolescentes e até adultos frágeis demais. Que às vezes uma palavra que alguém falar ou desmotivar já coloca a pessoa em um estado bem complicado na sua vida. Como foi assim para você para estar agora em Itapema? Como é que você chegou até aqui em Itapema? Por que Itapema? Começando ali na faculdade, né? Então eu entrei lá em 98, que eu entrei na faculdade de medicina, lá em Passo Fundo ainda, né? Então fiquei lá 6 anos de medicina, lá de 98 ali até 2003. Lá. E aí depois disso eu entrei para a residência de radiologia. Tentei em alguns locais lá no Rio Grande do Sul mesmo, até em Passo Fundo, mas que eu consegui. Depois fiz também no Paraná, em Curitiba, Ponta Grossa. Fiz alguns testes aí, acabei sendo aprovado lá na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Então fiquei lá 3 anos lá em Ponta Grossa. E aí depois de terminado lá a residência, lá em 2007, aí meu pai já tinha a clínica dele ali em Balneário, né?
E aí a gente acabou fazendo essa experiência, né, de começar ali trabalhando lá ali com meu pai ali em Balneário mesmo. Então a gente tinha ali a clínica dele já tocando ali. Então eu acabei trabalhando junto com ele. Fiquei um ano trabalhando com ele ali na clínica dele. Como não era assim uma clínica que girava, tinha um movimento tão intenso para duas pessoas trabalharem ao mesmo tempo, então eu acabei meio que pensando em abrir o meu próprio negócio, né? A gente acabou estudando alguns locais ali na época, lá em 2007 mesmo, estudando possibilidades de cidades ali, olhamos ali Itajaí, olhamos Itapema, né, e outras cidades também, mas acabou que em Itapema, na época, tinha uma única clínica de radiologia. E essa clínica, a gente ficou sabendo que os médicos que trabalhavam nela, os proprietários, acabaram meio que se desfazendo do negócio e estavam voltando lá para a cidade deles, lá no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul. Então, aí a gente acabou meio que pegando essa brecha aí que se abriu aqui em Itapema mesmo e aí comecei ali em 2008, né, que eu abri aí a minha clínica, minha primeira clínica, né? A gente arrumou uma salinha ali de 60 metros quadrados ali. Na época eu era recém-formado, não tinha dinheiro ainda para comprar equipamentos, né? E aí eu acabei conseguindo dois equipamentos usados na época lá, um equipamento de ultrassom usado, um equipamento de mamografia usado. E vem daí até o próprio nome da clínica, Ultramamo, né? Porque na época eu só tinha ultrassom e mamografia, né? Então as iniciais de ultrassom e mamografia acabaram se juntando para formar o Ultramamo, né? Então inicialmente ali em 2008 coloquei esses dois equipamentos, ultrassom e mamografia, e a gente foi tocando aí, né? Devagarinho. O começo foi bem complicado, né? A sala comercial era uma sala vazia, assim, sem nada, e aí eu coloquei as paredes, né? E aí aquela construção de inicial de botar tijolo e pintura acabou que aquilo se tornou um ambiente muito úmido. O próprio ano de 2008 teve ali uma enchente na cidade, ficou ali um período aí de uns 3 meses chovendo quase todo dia, e aí a umidade aqui da cidade já é muito grande, e naquela época especificamente acabou sendo maior ainda, e a umidade pros equipamentos é algo terrível, né? E eu não usava desumidificador como eu uso hoje, na época eu nem sabia, né, que existia, que havia necessidade, né? Então, isso na época pros equipamentos foi terrível, e os dois equipamentos que eu tinha acabaram sendo danificados, né? Ixi. Então eu estava ali iniciando o negócio, né, tendo que tirar dinheiro de outros locais para poder manter aquele negócio ali aqui em Itapema, né? Porque eu trabalhava ainda em Balneário, ali na prefeitura de Balneário, e foi ali que eu consegui me manter para conseguir tirar dinheiro dali para manter a clínica aqui em Itapema. E aí teve essa questão aí dos dois equipamentos danificados aí no início do trabalho aqui em Itapema, né? Então aquilo ali foi um momento bem complicado. Então, o início ali do negócio, a gente ter os dois equipamentos danificados foi complicado. Então, eu cheguei até na época a pensar em fechar. Pensei muito seriamente, porque eu fiquei ali, eu já estava há um mês com os dois equipamentos já em manutenção, sem nenhuma perspectiva de entrega dos equipamentos. Então, eu estava ali há um mês já sem trabalhar, tendo custos operacionais da clínica ali como funcionário. Então, pensei seriamente em fechar a clínica, né? E aí, mas logo em seguida veio um dos equipamentos, aí eu consegui alguma coisinha já começar a ir fazendo, daqui a pouco chegou o outro, a gente foi melhorando aos poucos, né, a estrutura da clínica também, aí aquela questão da umidade, graças a Deus, ela cessou ali, e aí foi indo, né, o começo do trabalho é complicado, não adianta, então eu sempre fui um cara muito resiliente, né, até na minha vida, então algumas questões aí que até de saúde, né, e sempre tive essa resiliência ali e essa vontade de fazer as coisas darem certo, né, independente de qualquer dificuldade. Então a gente sempre foi persistindo naquilo que a gente achava que era certo fazer. Então aos pouquinhos foi indo. Depois disso, alguns anos depois, a gente trocou de sala, uma sala própria, daí no caso, aí a gente conseguiu evoluir cada vez mais. Daí. Dentro da área da saúde como um todo, principalmente a medicina não fica de fora, a gente sabe que o profissional, na formação dele, ele se forma para ele se tornar um bom médico. E quando entra para esse universo do empreendedorismo, não é ensinado em faculdade. Só que aí, como você falou que você teve aí essa experiência também de acompanhar o seu pai e tudo, eu queria também saber de você, olhando além de médico como empresário, qual foi o seu maior desafio na questão da estruturação do seu negócio para se tornar o que é hoje? Na verdade, o maior desafio foi não saber exatamente o que fazer, né? Eu não tinha a mínima ideia do que era montar um negócio próprio. Eu simplesmente fui lá, aluguei uma sala comercial e coloquei equipamentos lá dentro. Eu queria simplesmente trabalhar, mas não tinha a mínima experiência, a mínima ideia de como aquilo poderia evoluir.
A gente foi aprendendo com os erros. Esse foi o crescimento, foi assim, né? Foi na dor mesmo. Era erros e acertos. Então a gente foi com aqueles erros, com aqueles acertos, a gente foi vendo o que era melhor, né? Então isso dá certo, isso dá errado, a gente foi aprendendo com o tempo. Então a minha escola, na verdade, foi o tempo, foi a vida aí, né? Que acabou me ensinando, né? Então aos pouquinhos a gente foi vendo o que era o correto a ser feito, o que era melhor para os pacientes, né? O que dava mais resultado financeiramente falando. E aí a gente foi focando mais naquilo. Mas esse foi o principal desafio, né? Foi não saber exatamente o que fazer, né? Tinha o meu pai, né, que já tinha a clínica dele, mas assim o modelo de negócio que eu tenho hoje era bastante semelhante ao que ele tem, né? Então, o que ele tinha na época, né? Então, meio que me baseei naquilo, mas não tinha a mínima ideia de como que era o negócio em si. Eu sabia, eu sabia trabalhar, né? Eu sabia fazer o que eu faço hoje na minha profissão, sabia ser médico, mas não tinha a mínima ideia como era empreender, como era ser proprietário, né, de negócio, como era ser empresário, né? E isso ainda, obviamente, ainda tenho muita coisa a aprender, porque eu nunca fiz nenhum curso específico para isso, né? A gente foi simplesmente aprendendo com o tempo, né? Então, e graças a Deus a gente mais acertou do que errou nesse período e foi evoluindo, né? O famoso dar o passo à frente que Deus depois vai colocando no chão. Exatamente. Então, essa foi a evolução da Perfeito. clínica. Doutor Luiz Fernando, é claro que a gente vai chegar agora aí na parte de casamento, família, o seu estilo de vida hoje, mas como era o doutor Luiz Fernando antes do casamento ali, em questão de, além de estar se tornando um empresário, de ser médico, como é que era o estilo de vida do doutor Luiz Fernando antes? O que é que você fazia como hobby? O que fazia muito sentido para você antes desse seu movimento de vida de agora? Bom, na verdade, eu sempre fui muito viciado em esporte, né? Sempre fiz muitos esportes, assim, de tudo que é tipo. Eu jogava muito futebol, andava muito de bicicleta, né? Jogava vôlei, corrida, natação. Então, tudo que estava envolvido com esporte, eu estava no meio, né? Então, sempre gostei muito disso e até hoje, até o dia começa assim, né? Eu acordo às 5 horas da manhã, a primeira coisa que eu faço é esporte. Não consigo evoluir o meu dia se eu não fizer alguma atividade física antes. Então, antes do casamento, eu era sempre um cara muito focado em esportes, né? Em relação a hobby, né? Que você comentou. Isso. Então, meu hobby sempre foi esse, mas também tinha, fora a atividade física, sempre gostei muito de automobilismo e sempre gostei muito de moto, né? Até a minha jaqueta hoje é para lembrar dos meus tempos de motociclista, né? Muitos anos andando de moto também e sempre gostei muito de carros, né? Então isso, a minha vida inteira foi assim, né? Aliás, meu pai com 13 anos me deu uma moto, né? 13 anos, né? Naquela época a gente não fazia muita coisa, não tinha internet, então a gente tinha que inventar alguma coisa, então a gente sabia, a gente roubava o carro do pai, roubava a chave do carro do pai, saía andar pela rua e sempre gostei muito de moto, e ele via que eu gostava muito de moto, então aí com 13 anos ele acabou me dando uma moto de presente. Teve um episódio que eu comecei ali, com a primeira clínica que ele teve, lá com 12, 13 anos, eu trabalhei um período com ele, né? Então ajudava ele nas tarefas ali da clínica ali, né? E fazia algumas coisas de serviço de rua, assim. E aí o meu primeiro dinheiro que eu ganhei ali, né, nesse serviço que eu fazia, eu fui lá e comprei um quadro de uma moto. A moto que eu mais gostava na época lá, uma CBR 1000 lá, era a moto dos sonhos da época. E o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu fui lá e comprei aquele quadro daquela moto. E aí no outro mês, no segundo dinheiro que eu ganhei, eu fui lá e comprei um carro de uma Ferrari F40, que era também o sonho de consumo da época, né? Então, aqueles dois quadros no meu quarto lá, e aí talvez esses quadros aí despertaram no meu pai ali essa curiosidade, né? Então ele entendeu ali que eu gostava do automobilismo também, né? De moto, de carro, né? Então, e sempre gostei. Depois tive outras motos aí durante a vida. Até pouco tempo atrás tinha moto também. Acabei largando um pouco, já que meu foco hoje é outro, né? Então, mas sempre gostei muito disso. Então, esporte e automobilismo sempre foram os meus hobbies aí. Doutor Luiz Fernando, depois desse movimento aí de você empreendendo, desenvolvendo aí na sua vida, como que foi aí o momento que a Leia chegou? Como é que foi tudo isso? Como vocês se conheceram? Como que foi que vocês se conectaram? Porque hoje vocês também são sócios. Eu queria que você contasse um pouquinho com a sua visão. Na verdade, tem a história que ela conta e tem a história que eu sei que é verdade, né? A gente se conheceu, na verdade, numa balada, né?
Só que nessa balada ela tava meio fora, né? Nem lembro direito o que aconteceu, né? Então eu cheguei, eu conversei com ela, a gente até dançou um pouco nessa balada, só que depois a gente acabou não se encontrando mais. E aí um tempo depois ela apareceu aqui na clínica, aqui em Itapema, para fazer exame. Ela ia fazer uma cirurgia, né, para troca de prótese de silicone. E ela apareceu lá na clínica para fazer exame. E eu, pelo nome, assim, eu já lembrei, né? Porque não é um nome tão comum assim, o dela, Leia, né? E aí, pelo nome, eu lembrei que eu já tinha conversado com ela nessa balada aí. E aí, a partir disso, daí eu lembrei dela e a gente começou a conversar fora dali. E daí acabou evoluindo, né? E aí a gente já está aí casado juntos há 15 anos e virou a minha sócia aí, né? E a evolução da clínica, obviamente, se deve muito à interferência dela aí, né? Então, devo muito a ela, a evolução da clínica, de tudo, né? E como é empreender em casal para você? Porque assim, hoje a gente vê que bastante casais têm muita ou discussão, ou desentendimento, ou não conseguem se organizar muito bem. E eu percebi que vocês dois é como se cada um encontrou o seu quadrado ali. Você deixa ela surfar no que ela é boa e ela deixa você se guiar ali pelo que realmente você faz bem. E vocês têm uma harmonia muito legal, tanto na vida pessoal de vocês quanto empreendendo. Como que foi isso? Sempre foi assim? Como que foi esse começo de empreender juntos? Na verdade, existe uma questão que eu sempre levo em consideração, que eu até falo pro meu filho isso, que é o seguinte, que a escolha mais importante que você tem na sua vida, para ti também, tu vai casar daqui uns dias, a escolha mais importante que tu tem na tua vida é a pessoa que tu vai ter do teu lado. Essa é a escolha mais importante da tua vida, porque ela pode fazer com que você evolua na tua vida, tanto financeiramente quanto no aspecto pessoal, como ela pode trazer para baixo também. Se tu escolher a pessoa certa, tu pode evoluir. Se tu escolher a pessoa errada, tu pode descer degraus aí. Então, essa é a principal escolha da tua vida. Saiba escolher a pessoa certa. E eu, graças a Deus, tive a grande sorte de escolher uma pessoa aí que me fez evoluir muito, né? Tanto no aspecto psicológico, pessoal, quanto financeiramente aqui em relação à clínica, né? Então, ali na clínica, ela tem o papel dela de gerenciamento, né? De fazer coisas ali que eu não teria tempo e nem condições, né? Nem saberia fazer, né? Que é tudo que envolve fora do trabalho trabalho médico, né? De cuidar da questão médica, né? Então, o gerenciamento da clínica, detalhes, né? Detalhes, as mulheres veem detalhes que homens jamais veriam. Então, e hoje em dia a gente sabe que detalhes fazem muita diferença, né? As pessoas entram na clínica, elas ficam observando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e elas veem que aquilo ali faz muita diferença. Então, locais onde a gente encontra ambientes bacanas, né? Onde a gente é bem atendido e se sente bem, então isso a pessoa acaba retornando. Então são detalhes, né? E a Leia veio para somar nesse caso, né? Ela faz o papel dela, eu faço o meu, e a gente em sintonia acaba evoluindo aí, cada um com o seu papel ali. É óbvio que a gente ficar todo dia ali em contato, algumas vezes acaba havendo um certo desgaste, né? Mas isso aí é normal, né? A gente sabe também como é a vida aí em casal, né? Então a gente acaba aí aceitando defeitos e virtudes de um do outro também, e a paciência, né? O respeito, tudo isso também é essencial, tanto na vida pessoal quanto até mesmo no trabalho, né? Tem uma coisa que vocês fizeram ali na Ultramamo que foi bem interessante. Além de realmente ter todo esse cuidado por estética, a Leia gosta muito disso, pela formação dela também em moda, ela conseguiu criar uma harmonia em toda a identidade visual da clínica. Isso aí foi bem bacana. E o ponto que me chamou muita atenção, que até pelo fato de já estar conectada há muitos anos, há mais de 13 anos com profissionais da área da saúde, é como vocês conseguiram construir uma equipe com muita harmonia, conexão, e que as colaboradoras gostam de trabalhar na empresa e que todo mundo, você olha para elas também, né? Gostam de cuidar de si, são conectadas com a questão da área da saúde, tem uma leveza, são todas ali, como é que eu posso dizer, trabalham bem em harmonia. Então, isso foi uma coisa, um ponto assim bem interessante que me chamou a atenção, que eu acredito que tenha dedo da Leia, né, nessa parte seletiva.
Sim, com certeza. Essa parte de seleção de funcionários, na verdade, é um papel dela, né? Então, isso é um aspecto fundamental, né, para a seleção de uma secretária pensional. A secretária é o primeiro contato que a pessoa tem com a clínica, né, no caso. Então, se vem uma pessoa ali que já não é simpática, que já te recebe ali de cara mais fechada, então aquilo ali já a pessoa já se retrai, já não é mais um ambiente tão agradável para ela. E normalmente uma clínica médica, a pessoa muitas vezes vai ali até mesmo com problemas, com dores, né, em busca de solução para alguma doença, né? Então, se ela chega ali e já não é bem tratada, então aquela situação acaba se agravando ainda mais e ela acaba não voltando. A secretária é uma pessoa fundamental dentro de uma clínica médica. Então, a seleção de uma secretária é essencial dessa clínica. Então, a Leia faz esse papel aí. Sempre quando a gente vai contratar alguma secretária, a gente tem que saber que ela tem que ser comunicativa, ela tem que ser sorridente no máximo possível, né? Manter a simpatia, né? Graças a Deus, hoje nós temos ali duas secretárias que se sobressaem nesse aspecto, né? Os pacientes gostam muito, né? E sempre foi assim, né? A nossa seleção de funcionários é muito baseada nisso, né? Em focar no bom atendimento das pessoas, né? Exato. E eu adorei todas elas, assim, confesso que eu gostei muito, elas têm uma energia muito boa. E um outro ponto também que me chamou muita atenção é a maioria das clínicas, às vezes o dono ali, as pessoas, elas não estão tão focadas nessa parte da experiência e colocam uma pessoa ali simplesmente para trabalhar. Mas tem um ponto que eu não perguntei para elas de quanto tempo que vocês já trabalham aqui, pela quantidade. Eu acho que com menos tempo tem 4 anos, a outra, se eu não me engano, tem uma que tem 10 e a outra eu não sei quanto Exatamente. tempo tem. E aí eu peguei e pensei, eu falei, gente, para a pessoa permanecer numa empresa durante muito tempo e numa alegria dessa, é porque tem que ser muito bom. Elas são realmente muito comprometidas, muito criativas. Eu cheguei lá para conversar e trocar ideia com elas. Elas vinham me dando sugestões e falaram sobre a questão da televisão para melhorar a experiência do que os pacientes iriam assistir. Então eu achei muito interessante, muito legal. E acaba que é o quê? É uma clínica de diagnóstico por imagem. Então as pessoas já vão lá com uma certa tensão, com medo de acharem alguma coisa ou de descobrirem algo. E essa leveza que elas têm ali na recepção fazem uma total diferença. E também uma questão muito legal que eu vejo tanto da imagem que a Leia tem com ela mesma, que ela teve também de cuidado da sua imagem, também da harmonização da imagem das meninas. Isso também foi muito legal. Acho que de todos os anos de clínica que eu nunca conheci, acho que a melhor clínica realmente. Foi a sorte também que eu tive de casar com uma pessoa que tem uma formação em moda, né? Ela tem uma formação em moda, então isso aí ela foca muito nessa questão visual, né? Então a gente tem ali uniformes específicos, né? Tem 2 ou 3 uniformes ali que elas utilizam ali e vão revezando aqueles uniformes, então para casar aí com a imagem da clínica também, né? Doutor Luiz Fernando, a gente não pode deixar abordar a questão de saúde. Como que foi sempre para você? Você sempre foi essa pessoa saudável? Já teve algum problema de saúde ou alguma coisa, algum episódio que aconteceu para que você até hoje mantesse esse cuidado? Porque como você falou que você tem 47 anos, mas eu até me assustei. Você fez de algum 46, né? Então, 46, vamos devagar, 46. vamos devagar. Você faz algum procedimento, alguma coisa do tipo, em questões assim de saúde? Você já teve alguma complicação? Como que foi assim a tua jornada de saúde? Eu já tive alguns problemas de saúde, mas o principal deles foi ali no ano de 2013, né? 2013, na época eu fazia muita atividade física, né? De uma maneira muito intensa, principalmente musculação nessa época, né? E eu lembro que nessa época eu fui incentivado ali, o pessoal da academia, a utilizar ali fazer um ciclo de anabolizante ali. E aí eu naquela pilha, naquela pressão ali, todo mundo fazendo aquilo, né? Achava legal, achava bonito, acabei fazendo ali um ciclo. Durante um mês ali o pessoal, vou te dar então me passa aí um produto que vocês estão usando aí e tal, quero ver, quero experimentar como é que é e tal. E aí me passaram lá alguns anabolizantes ali para utilizar durante um mês ali. Tá, utilizei, achei o resultado ficou legal, tudo. Só que aí um período depois, ali uns 6 meses depois, eu comecei a perceber, primeiro meu rosto, né? Eu tive uma paralisia facial em um dos lados do rosto, né? Fiz alguns exames na época ali, a gente, em ressonância ali, acabou não sendo detectado nada. E um período depois, aí voltou ao normal ali, o meu rosto voltou ao normal, o que era. E
E aí um mês depois, mais ou menos, ali eu tava trabalhando aqui em Itapema mesmo, de manhã, assim, eu vi que não tava legal, assim, daí acabei voltando, indo para casa, não me sentindo bem, né? E aí chegando em casa eu simplesmente apaguei, desmaiei, né? E aí me levantei, assim, todo com a cabeça cortada, assim, ensanguentada, né? E aí acabei desmaiando novamente, aí acabei batendo novamente a cabeça. Mas antes disso consegui chamar a minha esposa, consegui ligar para ela e dizer que eu tinha desmaiado e tudo, para que ela viesse me ajudar, né? E aí nisso ela veio, conseguiu chamar ajuda, socorro, né? E aí chegando no hospital, fazendo exames lá, foi detectado que eu tive um AVC hemorrágico, né? E isso aí foi realmente um episódio foi um episódio mais complicado da minha vida, né? Em relação à saúde, né? E isso acabou me gerando aí algumas complicações neurológicas ali inicialmente, né? Eu tive, por sorte, o local do cérebro afetado não comprometeu a área motora, né? Não fiquei com sequelas motoras, mas fiquei com sequelas sensitivas, né? Toda a metade do meu corpo, a metade esquerda do meu corpo, fiquei com uma sensibilidade ou com uma sensibilidade alterada ou sem sensibilidade, assim, tocava assim, não sentia, né? Ou com formigamentos assim na metade esquerda do meu corpo. E além disso, essa sequela que ficou no cérebro acabou me trazendo também a epilepsia. Epilepsia, na verdade, que eu trato até hoje, né? Até hoje de 13 anos para cá eu utilizo medicamentos todos os dias, 2 medicamentos por dia para tratamento, para prevenção de convulsões, sequelas desse AVC que eu tive aí há 13 anos atrás, né? Então, nos primeiros 3 anos depois desse AVC foram muito complicados, tive dificuldades assim para evoluir até mesmo para caminhar, para exercer as atividades diárias assim, para comecei a trabalhar aos pouquinhos, mas tive que aprender uma nova rotina, né? Trabalhar menos, trabalhava inicialmente algumas horas somente por dia e um período após isso, um mês após esse episódio de que eu tive esse AVC, eu tive uma nova complicação, que foi uma embolia pulmonar, também uma situação muito grave, que pode evoluir para a morte, né? Voltei para a UTI, né? Um espaço que eu fiquei lá durante uma semana, eu tive que voltar novamente por aquela embolia pulmonar. Por sorte, conseguimos tratar no início ali, fazendo tratamentos ali com anticoagulantes, né? Fiquei lá 6 meses fazendo aplicações com anticoagulantes lá na barriga, assim, com injeções diárias, né? Então, mais um episódio complicado da minha vida aí. Ficamos aí uns 3 anos realmente foi muito complicado para mim. Tinha muita tontura, não conseguia achar um medicamento específico, né, para que me mantesse longe das convulsões e também que não fosse um medicamento não tivesse muitas reações, né, porque esses medicamentos são complicados pelas reações adversas. Então era muita tontura, muita dor de cabeça o dia inteiro e exercer as atividades diárias com esses sintomas era muito difícil. E para mim, na verdade, o que mais me atrapalhava, o que eu sentia mais era a falta de atividade física. Isso é o que mais me deixava para baixo, né? De não poder fazer o que eu fazia antes, né? Justamente porque eu era viciado nisso, no meu hobby, né? Então, e aí aos pouquinhos eu fui conseguindo evoluir na questão da atividade física, caminhava aos poucos, depois comecei a corridinhas leves, comecei a ir no pilates, né, no fortalecimento muscular. E aí foi onde a minha saúde começou a evoluir, né? A partir do momento que eu consegui introduzir a atividade física na minha vida, aí a coisa realmente começou a evoluir no quesito saúde, né? Eu entendi também naquele momento que eu estava com depressão, né, em função disso, né? Porque pelo fato de estar muito tempo acamado, da minha vida ter mudado simplesmente assim de uma hora para outra, né? Eu era um cara extremamente ativo, né, no auge da minha vida, daqui a pouco acontece uma situação como essa, então foi simplesmente da água para o vinho, mudou tudo a minha vida completamente, tanto a minha quanto a da minha esposa também, né? E aí eu entrei em depressão em função disso.
E a depressão dá muitos sintomas, não só psicológicos, né, mas também fisiológicos, né? Então, aquilo ali deixa a gente muito para baixo, realmente. Então, tive que usar medicamentos. A partir do momento que eu entendi que eu precisava de medicamentos para a depressão, também comecei a evoluir, né? Então, medicamento associando a atividade física ali que eu comecei aos pouquinhos a introduzir na minha rotina aí que a minha saúde realmente começou a evoluir. Então, por isso que eu sempre falo para os pacientes, né, que entram em depressão ali na clínica. Muita gente, tem muita gente em depressão na clínica, né? Então, eu sempre falo que a atividade física é o melhor medicamento que existe, né? Então, esquece remédio, vai fazer atividade física, que existem até estudos, inclusive, que comprovam que a atividade física é melhor do que medicamento para tratamento de depressão e ansiedade. Então, se você está nessa questão aí de problemas relacionados à depressão e ansiedade, esse é o principal tratamento, atividade física. Então, isso aí foi o que me alavancou em relação à saúde, que eu consegui sair um pouco dessa fase difícil da minha vida em relação a isso, né? Certo. E hoje, como você se sente perante a sua saúde? Digamos que hoje eu estou na melhor forma da minha vida em relação à saúde. Melhor forma. E depois disso, eu joguei muito vôlei, né? Futebol também, mas eu comecei, hoje em dia, eu tô mais focado na corrida mesmo, né? Então, eu falo que eu tô na melhor forma da minha vida em relação à saúde, porque eu tenho feitos aí treinamentos de corrida de longas distâncias, né? Maratona, meia maratona, então isso envolve muito treinamento, né? Já faz uns 2 anos que eu tenho feito treinamentos bem focados aí, de maneira bem constante, para evoluir na corrida, né? Hoje eu não estou mais na fase só de completar a corrida longa, hoje eu estou na fase de completar e fazer com desempenho, com performance. Então já há uns 2 anos que eu estou nesse sentido, já bem focado em treinamentos, em planilhas, né? Em plano alimentar, em fazer até saber como é que está a minha saúde, né? Exercícios aí específicos, né? De fortalecimento para a corrida, né? Então, hoje a minha saúde está na melhor forma, graças à corrida. Nesse meio da corrida, o que foi que te incentivou para ir para ela? Que antes você fazia outros esportes, o que foi que te deu aquele gancho de vou para a corrida? Na verdade eu sempre corri, né? Mas sempre corri assim de maneira mais leve, assim, mais associativa com outros esportes, né? Porque eu sempre gostei mais do vôlei. A minha vida inteira, o meu esporte principal sempre foi o vôlei, né? E aí a corrida acabava meio que entrando aí em dias que eu não jogava vôlei ou não jogava futebol, acabava fazendo uma corridinha leve só para manter a forma realmente, né? E aí ali no ano de 2019 ali que eu comecei a evoluir um pouco mais na corrida, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma meia maratona. Meia maratona são 21 quilômetros, né? E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria realmente fazer aquilo, né? E eu sabia que eu tinha que, para conseguir cumprir aquele objetivo, eu tinha que realmente treinar, e aí eu contratei daí um personal específico para aquela corrida, para me ajudar aí no melhorar desempenho, né? Então aí ali em 2019 que eu realmente comecei a evoluir mais nessa questão da corrida. E junto a isso eu jogava vôlei também e acabei me lesionando também no ombro, né? Então acabei não tendo mais uma evolução tão boa no ombro, tive que parar também, porque a dor não estava mais sendo suportável para continuar ali no vôlei, né? Então eu acabei saindo do vôlei e daí fiquei mais especificamente focado na corrida, né? Então, e hoje em dia corrida é o esporte da moda, né? Tá todo mundo aí querendo correr, né? Focado aí nessa questão de corrida, né? Muita gente sendo influenciada aí por corredores, né? O pessoal, até porque corrida é um esporte muito democrático, né? É só colocar ali um tênis ali e acabou, tá feito o esporte, né? Então, sempre gostei muito disso e agora com essa evolução da corrida aí, a gente tá cada vez mais focado, né? Doutor Luiz Fernando, tem uma questão que é bem interessante, que a gente sabe que, como a clínica é de diagnóstico por imagem, a grande maioria das pessoas que realmente buscam a se cuidar são mulheres.
assim, grande maioria são mulheres. Os homens meio que esperam o pé tá ali perto da cova para realmente buscar ali uma ajuda. Só que o que acontece? Nesse processo, acaba que você, graças a Deus até então, acredito que os impactos de tudo o que te aconteceu não foram piores, que Deus me livre até levar a uma situação complexa de óbito por conta que você já cuidava de você. Mas, por exemplo, para um homem, que é um homem que não tem tanto esse cuidado com essa prática de atividade física, é cada vez mais importante para que ele mantenha esse hábito de buscar um profissional, principalmente a gente está trabalhando essa questão de trazer você para o online dessa forma para que as pessoas realmente vejam quão que é importante para o homem. E principalmente aqui, onde Santa Catarina, a gente mora em questão aqui local litoral, a galera gosta desse movimento, principalmente de utilização de anabolizante como um todo. Eu queria até que você passasse uma mensagem assim, do que você diria hoje, pensando no Luiz de antes, no Dr. Luiz de antes, que foi ofertado aquilo, você acreditou que não tinha tanto nível de consciência e foi ali sem talvez ter buscado uma ajuda maior para saber se aquele dali era a melhor coisa para você fazer. Mas o que você diria hoje para a pessoa que está com essa possibilidade de fazer utilização de anabolizante ou que usa de modo ali sem realmente um cuidado? O que você diria para esse cara? Eu acho que não tem nem muito o que dizer, é simplesmente dar o exemplo, né? É simplesmente dizer para eles, ó, eu tive essa oferta aí de anabolizante e a partir disso eu tive um AVC. Então não tem muita coisa o que dizer. Tu pode ser que não aconteça nada contigo? Obviamente pode, né? Grande parte das pessoas, ou talvez até na maioria das pessoas, não há qualquer efeito colateral. Só que, infelizmente, em uma pequena parte dos usuários desse tipo de produto, pode haver complicações, inclusive fatais. Então, é uma roleta, né? Você quer jogar essa roleta? Então, É, pode acontecer do teu caso, de você cair naquele 1%, como foi o meu caso. Eu caí dentro daquele 1% de pessoas que têm complicações que podem ser fatais. Então, eu tive muita sorte de não ter ido a óbito, né, por uma doença muito grave que eu tive. A maioria das pessoas que têm a doença que eu tive morrem, tá? Então, tive muita sorte de não ter morrido e estou tendo a sorte de estar hoje aqui vivo, de estar podendo dar esse exemplo, né, do quanto isso pode ser perigoso e falando para as pessoas que estão nos assistindo agora que existe essa possibilidade e você pode estar dentro dela, né? eu vou aproveitar até mesmo o seu gancho, né? Eu nunca acho que falei sobre. Eu fui a pessoa que inventei de entrar para o time, fui fazer utilização, tive um corpo legal e depois que eu parei, com 27 anos, eu simplesmente atingi a forma do corpo de uma mulher que está na menopausa. Quase todos os sintomas da menopausa eu cheguei a ter, inclusive até a doutora Camila, que teve um dia que me salvou de tão ruim que eu fiquei e tive que fazer aplicação de várias coisas, porque as pessoas elas não falam realmente como é que é o outro lado. É o incentivo, vamos utilizar. Então, fiquei com problemas muito sérios. Eu tinha uma saúde de ferro incrível. Então, estava na academia, aquele incentivo, aquela coisa. Fiz a utilização, a queda de cabelo foi absurda. O psicológico foi pro saco. A questão de saúde íntima, libido, tudo bagunçou. E aí eu fui numa palestra de menopausa para acompanhar uma cliente, por coincidência. E quando estavam falando lá para todo mundo sobre os sinais da mulher na menopausa, eu travei e falei, meu, com 27 eu tô com isso. E aí, depois que eu fiz uma bateria de exames que foi passada, simplesmente meus resultados de exame estavam como se eu tivesse 10 anos a mais. E hoje eu falo para qualquer mulher, não inventem de usar essas coisas, é a pior coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Tô colhendo os frutos disso e tô tendo que ter um cuidado absurdo com a saúde para conseguir reorganizar tudo. Mas se arrependimento matasse, eu tinha morrido. Não adianta. Quando a gente é mais novo, a gente tem esses impulsos, né? Hoje em dia, as pessoas querem muito se parecer bonitas, né? Existe uma cobrança até na internet em função disso, né? Então, todo mundo quer ter aquilo, né? E o anabolizante é uma maneira mais rápida de adquirir isso. Só que tem efeitos colaterais, né? Tem efeitos colaterais. Então, a pessoa tem que saber disso quando for pensar em utilizar qualquer coisa nesse sentido, né? É literalmente uma roleta russa. Exatamente. Doutor Luiz Fernando, além da parte como empresário, a questão de você ser casado que trouxe isso, tem um lado muito importante na sua vida, inclusive dos mais, que é a questão do seu lado pai. Como é o doutor Luiz Fernando versão pai?
ter um filho sem dúvida foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, né? Eu tenho não, hoje eu tenho não só o Theo, né? Tenho também um filho mais velho, o Vitor, né? Tem 15 anos. Eles se espelham muito no que a gente faz, no que a gente fala, né? Então, eu acho que o melhor exemplo que a gente puder dar para eles, melhor nesse sentido, né? Então, que ser pai é saber orientar eles de uma maneira correta para que eles consigam se tornar adultos aí do bem, né? Esse que é o mais importante, esse que é o papel principal do pai, né? Perfeito. Doutor Luiz Fernando, claro, vindo depois dessas facetas da sua vida, tem uma coisa que você gosta bastante também, que é sobre viajar. E eu sei que você foi aí para Paris, acompanhei toda a tour que você fez com a sua esposa. E eu queria que você contasse como foi a experiência de correr ali do ladinho da Torre Eiffel. Nossa, realmente foi muito legal. A gente fez uma tour ali, um tour ali na Europa, ficamos ali 12 dias, né? Começamos em Londres, uma viagem, na verdade, que a gente já queria fazer há algum tempo, né? A Léia já tinha ido para Paris no ano passado. A Léia é apaixonada por Paris, né? Gosta muito de moda, então Paris, nesse sentido, é uma cidade fantástica, né? E Paris e Londres são as duas cidades mais visitadas do mundo, né? Então, eram locais que eu também tinha muita curiosidade de conhecer. Então, fomos inicialmente a Londres, é uma cidade que eu fiquei muito encantado. Londres, realmente fantástico. E aí depois fomos a Bruxelas, e aí sim fomos a Paris, né? E a torre realmente é um monumento fantástico, né? A gente chega embaixo dela ali, tem uma energia incrível, né? Então não é à toa que é um dos monumentos mais visitados do mundo, né? Quando a gente passa ali, é incrível. E aí fazer o que eu gosto de fazer, que é correr. E correr ao lado dessa torre, sentindo essa energia, né? E a energia das pessoas que estão junto ali também, né? Maravilhados com aquele monumento ali, é incrível, realmente. Foi dentro da corrida, talvez, a principal experiência que eu já tive. Foi muito legal. Doutor Luiz Fernando, eu não me recordo se foi você que comprou, se foi você que ganhou. E eu vi que você estava em uma feira, eu acredito eu, que estava vendo lá tênis novos. Eu acredito que você é bem apaixonado por tênis. Queria até, inclusive, que muitos homens estão te assistindo, que você compartilhasse sobre os seus tênis, os tênis que você gosta, quais são as marcas e o porquê da escolha deles, para que você até mesmo inspire aí as pessoas a escolher o seu próprio tênis aí para a corrida. Dentro da corrida ali, aos pouquinhos, eu fui começando a aprender, né? Aprender um pouco sobre tênis, né? Hoje em dia está muito na moda, né? A evolução das marcas aí em cima dessa questão dos tênis, né? A utilização de tênis não é só uma questão estética, né? Podem te auxiliar no teu desempenho durante a corrida, né? Principalmente se for uma corrida de mais alta performance, né? E acabei sendo um tema que eu gosto de estar estudando, inclusive, né? Então, muitos vídeos na internet falando sobre reviews de tênis, falando das características de tênis e fui aprendendo sobre isso e sempre gostei muito de bons tênis, né? De bons tênis que me ajudassem, né, a evoluir na corrida. Também adquirindo tênis os melhores tênis do mercado. Hoje em dia a gente tem, falando de tênis, né, um bom tênis de corrida, hoje ele tem que ter uma entressola, né, que seria aquela parte da espuma dela ali, tem que ser uma espuma mais reativa, né, para te ajudar na corrida. E hoje em dia os melhores tênis acabam introduzindo uma placa de carbono no meio dessa espuma aí, que também ela te ajuda na propulsão aí da tua passada, né? Então, bons tênis aí, com tênis cada vez mais leves aí, hoje em dia tem tênis até de 130, 120 gramas de peso cada par, então cada pé, então são tênis realmente extremamente leves, né? As melhores marcas hoje são a Nike, a Adidas, né? Também a New Balance, a Mizuno também são marcas, as quatro principais marcas do mercado em relação a tênis que estão evoluindo muito, né, nesse sentido, são essas aí. Eu tenho de tudo um pouco lá no meu guarda-roupa lá e gosto muito disso, né? Gosto muito, tô sempre comprando novos tênis aí. A minha esposa que não aguenta, cada vez que eu ponho na minha cabeça que eu tenho que comprar mais um tênis, ela me apresenta todos os centenas de pares que eu já tenho ali. Mas só quem corre sabe que para um corredor
tênis, o ideal de número de tênis é só mais um. É, você por tênis e ela por bolsa. É verdade, é verdade. Doutor Luiz Fernando, como é hoje a tua rotina, assim, desde a hora que você acorda até o horário que você vai dormir aí nesse processo seu de atuação como médico? Porque tem uma coisa que é muito interessante. Às vezes muitos homens trabalham e não conseguem realmente ter tempo para a família. Quem te acompanha ali nos stories vê que você tem o seu momento com a Leia, vê que você tem o seu momento com o filho, você consegue desfrutar um pouco com a tua família. Também cuida do seu físico, também é médico e também tem as suas facetas empresário. Como é que você concilia tudo isso? Como é que é o teu dia? O principal é a organização, né? Não existe outra, não tem como você incluir inúmeras coisas no teu dia se você não for organizado, isso é impossível, né? Então, meu dia começa às 5 horas da manhã, né? Então, levanto 5 horas da manhã, faço ali a minha rotina de café da manhã, de pré-treinos, né? De tudo que envolve ali a questão alimentar, né? Antes de executar, de realizar o treino, né? E aí, dependendo do dia, ou vou para a musculação ou vou para a corrida, né? Então, ah, 5 horas da manhã eu acordo, faço tudo ali, meus suplementos, aí eu faço atividade física aí das 6 até umas 7 horas durante a semana, né? E aí durante o dia, ali das 8 da manhã aí até lá 7 horas da noite, aí é o trabalho, né? A gente fica na clínica ali. E aí à noite é o tempo que a gente tem para ficar com a família aí, né? Fazer alguma coisa voltada mais com a família mesmo. Então, a gente vai ver algum filme, vai fazer alguma atividade ali, ajudar o filho a fazer as tarefas ali também. E agora tô até incentivando o meu filho menor agora a ir na academia comigo cedo, né? Então agora às 5 horas da manhã eu tô chamando ele, né? Às vezes ele não tá muito disposto, mas sempre que possível a gente está tentando carregar ele para fazer a atividade física do dia aí. Show de bola. E, doutor Luiz Fernando, conta aí pra gente quais são os serviços hoje da Ultramamo. A Ultramama, eu até comentei antes que a Ultramama começou com ultrassom e começou com mamografia, né? E aí a gente foi aos poucos adquirindo novos equipamentos. Hoje em dia a gente tem ultrassom, a mamografia, depois entrou o serviço de radiologia geral, né, o raio-x, e depois incluímos também a densitometria óssea, né? Então são esses quatro serviços que a gente tem hoje, né? Ultrassom, mamografia, raio-x e densitometria óssea. Bacana. Sobre o equipamento, que eu acredito que deva ser a nave do segmento de vocês, aí você adquiriu para sua empresa um baita de um equipamento. Conta aí um pouco desse lançamento. Você foi numa feira, né, com a sua Exatamente. esposa. A gente foi no mês passado, nós fomos aí na principal feira que tem na área de radiologia, diagnóstico por imagem, que é a Jornada Paulista de Radiologia, lá em São Paulo. E lá é onde se reúnem todas as marcas, todos os principais equipamentos aí, que lá a gente consegue visualizar tudo que tem de mais moderno e mais atual dentro do mercado do diagnóstico por imagem, né? E lá a gente visualizou, acabou vendo lá um lançamento, um lançamento da Samsung, que é a marca que eu trabalho hoje, né? Que é uma das principais novidades do mercado, um equipamento que foi lançado lá na feira há um mês atrás, né? Não havia no mercado ainda. E lá a gente pode fazer um teste no equipamento com pessoas lá, né? Com manequins lá, modelos. E aí, e aí a gente consegue lá ver se o equipamento realmente é bom, né? Eu já trabalhava com um bom equipamento da Samsung, só que esse modelo novo que a gente acabou adquirindo é um modelo de última geração, né? Com qualidades de imagens excepcionais, né? Então, até por coincidência, nessa semana a gente finalizou a instalação, finalizou a configuração do equipamento e já estamos trabalhando com ele. E é fantástico, né? Para quem trabalha com isso, trabalha com aquele tipo de equipamento, você trabalhar com os equipamentos mais modernos e mais sofisticados do mercado, realmente é fantástico, né? Para mim, me auxilia muito, né? Facilita muito a minha vida também, né? Porque em determinados equipamentos a gente precisa fazer força para poder entender o que está acontecendo o que é aquela imagem, né? Já com esse equipamento novo é muito simples, é muito fácil a gente poder dar aquele diagnóstico, né? Então isso aí gera, para mim, uma facilidade, né? E para o paciente, que é o mais importante, gera uma segurança, né? Segurança de saber que aquilo ali realmente é o que ele tem. Eu não vou poder dizer que talvez seja, né? Não sei o quê. Então
realmente esse equipamento nos dá muita segurança de estar definindo um diagnóstico com mais clareza para o paciente. E com base em toda a tua história, do que você falou por aqui, a gente vê que é o quão importante a prevenção para evitar questões aí de problema de saúde. E eu queria que você direcionasse a palavra para os pacientes da Clínica Ultramamo ou quem ainda não é paciente para ouvir de você sobre a questão da prevenção. Bom, vamos realmente então falar sobre prevenção, né? Eu já comentei aqui um pouco em relação a minhas questões aí de doença aí que eu tive, né? Que talvez se eu tivesse me prevenido teria sido certamente evitadas, né? Ali na clínica, o nosso foco principal é em prevenção, né? A gente trabalha com diagnóstico por imagem, né? Com exames, né? Então é claro que você realizar os exames não vai te prevenir de ter alguma doença, né? Como que a gente previne alguma doença, né? A gente previne doença tendo hábitos de vida saudáveis, né? Praticando atividades físicas, se alimentando bem, não fumando, né? Então isso aí todo mundo sabe, né? A prevenção específica diretamente relacionada a doenças é assim que se faz. Agora, por que a gente fala em prevenção ali dentro do diagnóstico por imagem, né? Por que a gente fala que a gente trabalha focalizado nisso, né? Porque o exame em si ele não vai prevenir de você ter uma doença, só que ele vai te ajudar a detectar uma doença em uma fase inicial, caso ela venha a aparecer. Então, isso é essencial, se uma pessoa quiser viver mais e viver melhor, né? Então, existe uma grande diferença de uma pessoa que detecta por exemplo, um tumor de mama, uma mulher com um tumor de mama. Existe uma diferença enorme quando esse tumor é detectado numa fase avançada e quando a gente consegue detectar esse tumor numa fase inicial. Tumores iniciais a gente consegue simplesmente removendo esse tumor curar a pessoa, o que já não acontece em tumores em fases avançadas, né? Então, a gente, em alguns casos, a gente simplesmente vai prolongar por algum período da vida dessa pessoa. Períodos mais longos de vida e com maior qualidade de vida, a gente só consegue quando a gente encontra lesões, encontra doenças em fases iniciais, tá? Então, só que existe muita gente que não faz, que acaba fugindo um pouquinho dessa questão de prevenção, né? Porque existem algumas objeções, né? Que seriam algumas armadilhas que na verdade as pessoas se colocam para não tá fazendo exames, né? Para não ir no médico, né? Para fazer esses exames de prevenção, né? Vou enumerar aqui quais são as 5 objeções que as pessoas têm, que eu chamo de armadilhas, né? Primeiro, que elas não têm dinheiro. Segundo, que elas não têm tempo. Terceiro, que elas não sentem nada. O quarto é o famoso quem procura acha. E o quinto é que não existe ninguém na minha família com doença desse tipo. Então, esses são os 5 principais argumentos que as pessoas utilizam aí para não fazer exames, né? Em relação a dinheiro, eu sempre falo que sai muito mais barato prevenir do que tratar uma doença, um estágio avançado. Então, essa questão de dinheiro, ela não cabe nessa situação. Em relação a tempo, é simplesmente uma questão de prioridades, né? Saúde, família e trabalho devem ser as prioridades. Saúde sempre em primeiro lugar. Se você não tem saúde, você não consegue cuidar da sua família e não consegue executar o teu trabalho. Então, saúde vem em primeiro lugar. Então, é uma questão de prioridade, né? Essa questão do tempo, né? A outra questão ali do quem procura acha, né? As pessoas falam muito isso, que elas não vão no médico porque o médico sempre vai encontrar alguma coisa que elas não queiram saber, né? Só que isso é um pouco contraditório, porque se você tem lá alguma doencinha numa fase inicial e o médico conseguir detectar essa doença nessa fase inicial, ela vai ser tratada e vai ser curada, né? Diferentemente se você deixar essa doença evoluir, né? Então, quem procura acha, graças a Deus que existe isso, né? Graças a Deus que o médico pode tentar achar e procurar, né? E a questão ali da família, né? Eu não tenho ninguém na minha família com essa doença, então eu estou tranquilo em relação a isso, né? A gente sabe que não é bem assim, né? O critério, o fator familiar, ele é importante, mas não é o principal critério para você desenvolver uma doença ou não. Até em relação a câncer de mama, por exemplo, que a gente pega muito ali, 90% das pessoas que têm
câncer de mama não tem nenhum histórico familiar. Então, esqueçam essa questão aí de eu só vou ter câncer quando existir algum histórico na minha família, tá? Porque a maioria das pessoas não tem ninguém na família com câncer. Então, esqueçam dessas objeções aí, façam seus exames aí de rotina, porque vale a pena prevenir, vale a pena viver mais e vale a pena viver melhor. Doutor Luiz Fernando, adorei conhecer sua história, muito legal, muito interessante. Eu creio, assim, absurdamente que os pacientes ali da Clínica Ultramamo vão adorar acompanhar seu podcast. Que legal, muito obrigado aí pelo convite. Que bom que deu. Que venha o próximo, Isso. depois em casal. Depois Vamos vamos ver se trazer a um gente para traz ser a um casal. esposa junto aí. Show de bola.